Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o André falando e hoje eu vou conversar com vocês sobre a lua cheia em Gêmeos. O céu tem algumas coisas que eu quero falar para você e muitas vezes você pode compreender o que está acontecendo internamente a partir do movimento da lua. A lua é a representação do nosso aspecto emocional, aquilo que nos falta, aquilo que de alguma maneira nos coloca em reatividade emocional e lida de maneira geral com os nossos sentimentos. Nessa fase em que nós temos a lua cheia, é um período em que há uma tendência de um emocional que vem mais à tona. O elemento água da lua cheia cria movimento, amplifica o nosso aspecto emocional e nos convida a estarmos mais para fora, a nos expressarmos mais, a olharmos mais para os nossos sentimentos e as nossas emoções. Nessa fase, nós temos uma oposição de Sol no signo de Sagitário, recentemente entrado em Sagitário, já encontrando com a Lua em sua oposição no signo de Gêmeos. A Lua em Gêmeos vai trazer, nesse movimento de Lua cheia, muita conexão com expressão, com fala, em tentar perceber os seus sentimentos no sentido de troca, de racionalização, um aspecto que é bom quando isso acontece, que você se analisa, se percebe, mas por outro lado você pode tentar fazer isso no sentido muito racional. Gêmeos é o signo que rege intelecto. E com a lua cheia em Gêmeos, você pode tentar entender os seus sentimentos. Isso pode ser bom ou isso pode levar você a ir para um lado que não corresponda realmente. Por isso, busque a emoção. E quando você tiver a percepção da emoção, aí talvez você consiga, nesse segundo movimento, racionalizar isso que você está sentindo. Quando nós temos a lua e o sol em oposição, a gente faça uma avaliação. Nessa última lunação, nós tivemos a lua nova no signo de Escorpião. E eu trouxe para vocês uma reflexão para se pensar o que eu preciso mudar, o que urge mudar. Está na hora de fazer um movimento de mudança. E agora, nesse período em que a gente está com uma lua de uma certa forma analítica, e tentar entender. Eu fiz a lição, digamos assim, eu atuei no lugar em que ocorreu a lua nova no mapa e eu consegui perceber o que eu precisava realmente mudar. Como eu tenho convidado vocês em todos os meses, quando eu falo da lunação, é uma época muito propícia para que você ganhe energia adicional e provoque algum acontecimento ligado àquela lunação. Então você está nessa hora sendo convidado a refletir o que você foi chamado a mudar, se você mudou, se houve pesar, se você ainda está vivendo um pouco a perda dessa mudança e que você agora efetive essa mudança nesse processo racional que a gente está falando aqui. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre como o céu dessa lua cheia se encontra. Um dos posicionamentos que nós estamos comemorando é a entrada de Júpiter no signo de Sagitário. E nós temos Júpiter, Sol e Mercúrio nesse signo. Então isso traz efetivamente o arquétipo do signo de Sagitário para esse período que começa final de ano, movimento, as pessoas buscam mais por contato, por diversão, por se aventurar, por encerrar ciclo, para fazer uma perspectiva para uma nova fase que vai começar a partir do ano que vem. Com essa entrada de Júpiter em Sagitário, há uma tendência das pessoas estarem mais otimistas, olhando para temas que podiam ser muito pesados até então e agora elas começam a ganhar uma energia adicional para que os seus ideais, os seus movimentos, o seu anseio do novo chegando realmente se conecte com essa nova fase. Aproveitem essa fase de Júpiter em Sagitário, porque é a onda do otimismo e a gente está precisando um pouco disso. Juntamente com
Sol e Mercúrio, a gente vai ter aí mais potencial para as pessoas se conectarem com comunicação, com festas, com estar num movimento mais para fora. Sagitário é um signo que traz muita inquietação no sentido de fazer com que a gente seja mais aventureiro, mais buscador. Aproveitem esse momento. Só quero lembrar que nessa fase entre 17 de novembro, que foi semana passada, até a primeira semana de dezembro, mais ou menos 6, 7 de dezembro, a gente tem Mercúrio retrógrado. E eu quero falar seriamente sobre isso com você. Sagitário é um signo que fala muito de uma expressão livre. A gente costuma dizer que pessoas que têm Sagitário muito forte no mapa são acometidas de sincericídio. São aquelas pessoas que expressam muitas vezes uma verdade que é banal para elas, mas que as pessoas que podem receber essa verdade podem não estar muito preparadas para isso. Então essa fase, sobretudo com o Mercúrio retrógrado, dê uma respirada naquilo que você vai expressar. Porque muitas vezes você pode falar e quando você já começa a falar, você começa já a se arrepender também disso que você está falando. E como Mercúrio, que rege comunicação, estando retrógrado, ele pode trazer muitas confusões, atritos, dificuldades na comunicação. Então, por isso, sagitarianos sinceros de plantão, tomem cuidado nessa fase que muitas vezes amizades, relacionamentos podem ficar abalados exatamente por causa dessa forma de comunicação muito aberta que o Sagitário traz, mas que nem todo mundo está disposto ou consegue lidar com isso tão facilmente. E pensar também em todos aqueles efeitos clássicos que nós conhecemos de Mercúrio retrógrado. Os atrasos, os distúrbios na comunicação, problemas na tecnologia, e a gente precisa ficar mais atento. Vem final de ano, há mais agito e a gente pode ser atropelado um pouco por essa confusão. Prestem atenção nisso. Um planeta que está bem tenso nessa fase é Marte. Marte está fazendo quadratura com Mercúrio, com Júpiter e com o Sol. Aí aumenta também um nível de tensão. Marte se encontra, começou um trânsito agora, no signo de Peixes. E Marte em Peixes traz aquela sensação meio de estar perdido, de as coisas não estarem muito sendo do seu foco, porque Marte, sendo um planeta de energia, ele costuma ser muito diretivo. Mas num signo de águas espirituais, nem sempre isso funciona. E aí é uma fase que você pode perceber em si mesmo mais vulnerabilidade, mais sensibilidade e também por causa desse senso de estar meio que navegando em águas muito profundas, você se sentir meio irritado. Tome cuidado com isso, porque Marte está fazendo quadratura com esses planetas que eu falei agora, e isso pode também trazer mais irritação, a sensação de estar perdido e a gente querendo meio que jogar isso para as pessoas. E isso não vai valer a pena, tá? Isso pode trazer mais desgaste energético. Prestem atenção nisso. Aproveitando que nós estamos falando do signo de Peixes, nós temos uma quadratura de Netuno, que está em Peixes, com o Mercúrio, que está em Sagitário. Essa quadratura pode trazer realmente dispersão, confusão, as pessoas não entenderem muito bem para onde estão indo, perda de tempo, perder as coisas. Então, respira, prestem atenção e tomem cuidado. Percebam que nessa fase que a gente está com uma ampliação de energia, de movimento, de alegria, que eu tenho falado dessa comemoração em Sagitário, mas a gente também tem que tomar cuidado com a dispersão que pode vir de tudo isso. Porque a gente precisa lembrar que também a gente está com Saturno em Capricórnio, que lentamente vai nos falando. Aproveitem, se divirtam, mas também cumpram com as suas tarefas. Podem fazer o que vocês gostam, mas também façam aquilo que às vezes vocês não gostam, porque Saturno, que é o cobrador, funciona como aquele auditor.
que ele está olhando, está verificando e daqui a pouco ele vai te dar um veredito. Saturno continua fazendo um trígono com Urano, então isso nos traz um anseio de inventividade e de colocar os nossos projetos, às vezes podem ser até projetos fabulosos, na prática, que eles saiam do papel, que a gente vá para esse sentido de realização. Sejam inventivos, originais, mas coloquem isso em algum lugar na sua vida que você veja isso se concretizando. Quero dizer também, falando de Urano, Urano está fazendo uma oposição a Vênus. Urano está retrógrado, voltou agora para o signo de Áries e Vênus está em Libra. Aqui, o calcanhar de Aquiles é a questão dos relacionamentos. Prestem atenção. Se tem nervosismo no contato com o outro, no contato com as parcerias, você tem aquele ímpeto de eu vou fazer do meu jeito, vou fazer do jeito que eu quero, não olhando para a necessidade da parceria de todos os níveis, né? Parcerias emocionais, parcerias de trabalho. Tomem cuidado, porque Urano é um planeta mais explosivo, ele coloca o movimento na sua mão para que você rompa, que você faça de uma maneira que ninguém estava esperando, mas depois quem tem que cuidar disso é você. Então preste atenção nessa situação e tente respirar mais. Eu tenho falado bastante nesse vídeo. Respirar, vamos deixar que as coisas se acalmem. Quando nós não conseguimos sair do aspecto da nossa reação emocional, a gente perde muito. Porque, de alguma maneira, aquilo que nos provoca e que nos coloca na reação emocional acaba ganhando. Quando você sai do seu eixo, quando você sai do seu centro. O céu está com muita energia desse elemento fogo, dessa motivação de elemento água com fogo, de fogo com ar. Tudo isso traz os movimentos muito explosivos, muito tensos. Por isso, a gente precisa também, estando consciente disso que está acontecendo, fazer o seu próprio alinhamento para que você não seja vítima dessa situação, em que você possa perceber e você use uma qualidade que é divina, que é a qualidade de escolher. Será que eu quero comprar essa briga? E como a gente está com essa lua em Gêmeos, que é uma lua falante, lua da troca, ela também entra muito fácil nisso. Prestem atenção nesse movimento que você pode usar de uma maneira bacana, a comunicação, ou você pode ter aquele seu próprio WhatsApp interno que fica mandando para você mesmo as fake news. E isso representaria o quê? Aquilo que você coloca como prioridade, mas que não é, que você entra em embate, que você acaba discutindo, e isso leva você para você se afastar do que é mais importante, você estar bem consigo mesmo. Pensando na energia arquetípica de Sagitário, Sagitário é um signo que ele mira, joga a flecha e vai. Ele busca foco nas coisas dele. É um dos signos mais focados do zodíaco. Então usem essa energia para você fazer o melhor para você nesse momento. Não é sendo egoísta ou querendo que vocês sejam egoístas, mas a partir do momento que você se concentra, você deixa a sua mente mais relaxada na concentração, você parte para mais objetividade e conquistar melhor as coisas. Essa lua cheia está desafiando você a olhar para isso, em que você sai da dispersão em Gêmeos e vai para o seu foco, para aquilo que você quer expandir, para novos lugares que você quer chegar nesse próximo ano. Espero que você tenha gostado e a gente se encontra num próximo vídeo. Um grande abraço!